E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre a tangente. Na aula passada, aula 1, nós falamos sobre o seno e o cosseno dos ângulos de 30 e 60 graus. Nessa aula nós vamos falar sobre a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Além disso, nós vamos aprender um macetezinho de montar uma tabela trigonométrica dos ângulos fundamentais. Além disso, nós vamos aprender o SOHCAHTOA. Vocês vão entender o que é o SOHCAHTOA. É uma forma legal e prática de vocês memorizarem o que é o seno, o cosseno e o tangente. Beleza? Vem comigo então. Pessoal, nós definimos o seno, o cosseno e a tangente. Agora nós vamos definir, nós definimos o seno e o cosseno. Agora nós vamos definir a tangente. Quem é a tangente? A tangente é a razão entre o cateto oposto com o seu cateto adjacente. Então agora a gente vai fazer a relação, a razão, a divisão do cateto oposto com o cateto adjacente. Bom, eu tenho um ângulo C e tenho um ângulo B. Lembrando novamente que A é a minha hipotenusa, e B e C são os meus catetos. Pessoal, o cateto ele é oposto ou adjacente. E você vai definir quem é o cateto oposto, quem é o adjacente a partir do ângulo. Por exemplo, quem é a tangente do ângulo B? Bom, a gente falou que a razão é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o lado oposto de B? É o lado B. Quem é o lado oposto ao ângulo B? É o lado B. Então tá aqui, ó, Bzinho. Oposto ao ângulo B é o lado Bzinho. Sobre o cateto, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação a B, quem é o adjacente? É C. Em relação ao ângulo B, você tem o cateto oposto B e o adjacente C. O seu cateto, para ele ser oposto ou adjacente, você tem que relacionar ele com o ângulo. Agora, em relação ao ângulo C, tangente, a tangente a gente abrevia dessa forma, tá, pessoal? A tangente de C é o cateto oposto. Quem é o oposto de C? É o lado C. Sobre cateto oposto sobre o adjacente. Quem é o adjacente dele? B. Tá legal? Aqui a gente tira uma relação legal, galera. Mas a gente vai ver mais pra frente isso aí. Tá legal? Então, a tangente de B é o cateto oposto de B, é o lado B, sobre o adjacente, que é o C. Em relação ao ângulo C, o meu oposto é o C, o lado C. E o meu adjacente em relação ao ângulo B é o lado C, é o lado B, Bzinho. Tá legal? Vamos continuar, bola pra frente. Pessoal, assim como a gente fez para o seno e cosseno,
a gente também, para tangente, vai usar o triângulo equilátero. Por exemplo, A, B e C. E esse vértice aqui eu vou chamar de H. Sabemos que a hipotenusa mede L do triângulo, ó, eu estou no triângulo AHC, AHC. A hipotenusa mede L, porque ela está à frente, oposta ao ângulo de 90 graus. Esse cateto aqui eu chamei de altura. E esse cateto aqui, ó, ele é o L sobre 2. A gente já definiu isso já. L sobre 2. Bom, vimos também que esse ângulo mede 60 graus, porque os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus. Se todos medem 60 graus e a altura corta esse ângulo ao meio, então vai ser 30 graus para cada lado. Vamos lá, vamos definir quem é tangente de 30 graus. Bom, a gente já viu que a tangente é o cateto oposto. Quem é o oposto de 30? L sobre 2. Sobre o cateto adjacente. Quem é o adjacente de 30? Olha, é o H. Mas nós já vimos que o H é L raiz de 3 sobre 2, pessoal. Então vou colocar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Como calcular isso aqui? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso dela, 2 sobre L raiz de 3. Corto. O que vai sobrar? L lá em cima sobre L raiz de 3. Sobre, vou colocar aqui de novo, ó. O que sobrou? L sobre L raiz de 3. Bom, esse L eu posso cortar com esse. Lógico que quando eu corto, sobra 1 aqui, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Só que geralmente a gente racionaliza isso aí, pessoal. O que é racionalizar? É multiplicar em cima. Ó, vou colocar aqui de novo, ó. Eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo também por raiz de 3. Ou seja, a tangente de 30 graus é igual a 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. A raiz de 9 dá 3. Quem não se lembra disso aí, galera, nós temos o conteúdo nas nossas aulas. Quem acompanha o Matemática Real, a gente tem aulas falando sobre racionalização. Tá legal? Vamos lá. Definir a tangente de 30 e a tangente de 60 graus. Bom, vamos lá. Tangente é o cateto oposto. Quem é o oposto? Eu relacionei o 30 aqui em cima, né? Agora eu vou relacionar o 60. É o oposto. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais embaixo para não embolar. Ó, tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus vai ser igual cateto oposto, que é a altura. Quem é a nossa altura mesmo? É L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto em relação a 60 graus é a altura sobre o cateto adjacente. L sobre 2. Como resolver isso aqui? Vou repetir a primeira fração, que é L raiz de 3 sobre 2. Multiplico pelo inverso da segunda fração, vai ficar 2 sobre L. De cara eu já posso cortar esse com esse com esse. Quem é tangente de 60 graus, pessoal? Tangente de 60 graus. Quem que sobrou? Simplesmente raiz de 3. Tá aí, ó. Tranquilidade? Tranquilidade? Então vamos continuar? Vamos continuar, vem comigo.
Bom, pessoal, ficou faltando definir agora o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Para definir isso, nós vamos usar o quadrado. Lembrando que o quadrado é uma figura geométrica em que todos os seus lados são iguais. Tá legal? Bom, eu chamei esse quadrado aqui, ó, A, B, C e D. E nós temos BD, eu vou chamar ela de Dzinho de diagonal. Então, meu Dzinho é a diagonal do quadrado. Diagonal. Tá bom? Ora, nós temos um triângulo retângulo aqui, galera. Ó, o triângulo BCD, ele é um triângulo retângulo, correto? Triângulo retângulo. Bom, nós vamos usar esse conhecimento que a gente tem de triângulo retângulo. Aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Nós vamos usar o conhecimento que nós já temos prévio e usar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem é a hipotenusa? É o Dzinho. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Os meus catetos são L. Né? Como os lados são todos iguais, então vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, Dzinho ao quadrado vai ser igual a 2 vezes L ao quadrado. Dzinho ao quadrado, de diagonal, tirando o quadrado do primeiro membro, passando para o segundo, ele vai em forma de raiz. Então vai ficar 2L ao quadrado. Dzinho é igual. O 2 não tem raiz quadrada exata, mas L ao quadrado é L, raiz de 2. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, pessoal? Que a diagonal de qualquer quadrado sempre vai ser o lado dele raiz de 2. Se o meu quadrado tivesse lado 10, a diagonal dele seria 10, raiz de 2. Bom, vamos definir o seno, cosseno e a tangente de 45? Vamos lá. Seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, mas oposto de quem? Pessoal, a diagonal, ela corta esse ângulo aqui de 90 graus exatamente no meio. Então aqui eu tenho 45 e aqui também eu tenho 45 graus. Então vai ser em relação a esse 45 graus que nós vamos trabalhar agora. Tá bom? Vamos lá, seno de 45 graus. Olha só, tanto faz usar esse ou esse, são iguais, não é isso? Bom, o seno, a gente viu, vamos recapitular? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto desse ângulo aqui de 45 graus? É L. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa não é D? Quem é a hipotenusa? L raiz de 2. Posso cortar, ó. O que vai sobrar? 1 sobre raiz de 2. A gente viu que quando a gente tem raiz no denominador, pessoal, a gente racionaliza isso por ele mesmo. Daqui eu posso tirar que o seno de 45 graus é igual a 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós definimos também o seno de 45 graus. Vamos definir agora o cosseno de 45 graus. Recapitulando, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de 45 graus? É esse L aqui, ó. Adjacente é o ângulo vizinho, é o lado vizinho. Então vai ser L sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É D. Mas quem é D? É L raiz de 2. Aqui, ó. Então vai ser L sobre... Quem é Dzinho? L raiz de 2. Nós já fizemos essa conta aqui, pessoal. E chegamos em raiz de 2 sobre 2. Ah, então quer dizer que o cosseno
de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2? Exatamente. O cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Tá aí. Ficou faltando para a gente calcular a tangente de 45 graus. Bom, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha que tranquilo agora, como é que ficou? Ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó. Cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto em relação ao ângulo de 45 graus? É o L. E o meu adjacente também é L. Ora, L dividido por L, qualquer valor dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Então a tangente de 45 graus, pessoal, é igual a 1. Tá aí, ó. Que maravilha. Beleza, pessoal? Então nós definimos aí o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Tá bom? Pessoal, muitas vezes que a gente, quando nós fomos fazer os exercícios, o exercício não vai dar para você o seno de 30, o cosseno de 60. Algumas vezes acontece do exercício te dar esses valores. Em alguns concursos eles dão esses valores e outros concursos eles não dão esses valores. Então eu vou mostrar uma maneira a vocês aqui de memorizarem essa tabela aqui, tá legal? Por exemplo, seno de 30, 45, 60. Vou memorizar isso aqui, ó. O macete é o seguinte: na vertical eu vou colocar o seno, cosseno e a tangente, e na horizontal os ângulos, que é 30, 45 e 60, tá? O macete é o seguinte, ó, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, e agora ao contrário, ó, 3, 2 e 1. E vai colocar denominador 2 em todo mundo, ó. Denominador 2 em todo mundo. Ó. 2 e 2. E agora em todos os numeradores você vai colocar raiz quadrada. Bom, raiz quadrada de 1 eu não preciso, porque é 1 mesmo, né? Então, o único numerador que não vai precisar de raiz é 1, porque raiz quadrada de 1 é 1. Os outros todos, ó, a gente vai colocar raiz quadrada. Raiz quadrada, raiz quadrada. Então tá aí, ó. Quando te perguntarem o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza? E a tangente? A tangente é o seguinte, pessoal. Vamos começar aqui pela tangente de 60. Tangente de 60 é o seguinte: se eu cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar raiz de 3 sobre 1. Ou simplesmente raiz de 3. Tá legal? Cortei aqui, vou voltar, foi só para dar um exemplo. Ó, voltar com 2 aqui. Tá legal? Olha esse daqui, ó. Se eu pegar qualquer número e dividir por ele mesmo, vai dar quem? Vai dar 1. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. O outro é o único que não precisa memorizar, galera. Aqui, ó. Se você achou que a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? É claro que alguns exercícios ele vai te dar uma tabela, vai te dar os valores. Por exemplo, olha só, o seno de 30 não era 1 sobre 2? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Mas o cosseno de raiz de 3 sobre 2 dá esse número aqui, ó, 0,866025, que é uma dízima periódica. É claro que às vezes o exercício ele pode te dar 0,86 ou aproximar 0,87. Então, ele pode te cobrar na forma daquela tabela, tá bom? Mas pode cobrar dessa forma. Quando for dessa forma, o exercício com certeza vai te dar o valor do seno, do cosseno ou da tangente. Tá legal, pessoal? Beleza então? Então vem comigo. Então, pessoal, agora queria muito chegar nessa tela com vocês. Queria muito chegar aqui. Isso aqui é um macetezinho que eu ensino para vocês memorizarem melhor as relações trigonométricas. É o chamado SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Esse S
é de seno. Esse C é de cosseno. Esse T é de tangente. O de oposto, H de hipotenusa. A de adjacente, H de hipotenusa. T de tangente, O de oposto, A de adjacente. Então, seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, ó. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o conhecido SOHCAHTOA. Só é o seno, oposto, hipotenusa. K é o cosseno, adjacente, hipotenusa. O TOA, tangente, oposto, adjacente. SOHCAHTOA. Está apresentado aí para vocês uma maneira legal de vocês memorizarem as relações trigonométricas. Beleza, galera? Tranquilidade? A próxima aula vai ser exercício. Beleza? Vamos mais? Vamos comigo. Beleza. Valeu.